debate de hoje. Vocês acham que o homossexualismo é opção? Eu convivo com pessoas que desde criança, eu estou falando desde criancinha, 2 anos, já tinha tendência ao homossexualismo. Homem e mulher também. Eu conheço essas pessoas, né? Inclusive do meu convívio. E um dia essa pessoa perguntou para mim: você acha que se eu pudesse, eu seria homossexual? As duas pessoas, tanto a mulher como o homem. Você acha que eu gosto de ser ridicularizado na rua? Eu conheço a palavra, eu sei, né? Eu conheço a palavra, eu sei de tudo isso. Mas eu não é uma opção. Eu nasci assim. Eu não consigo. Eu sofro muito por isso. Tentei, mas eu não consigo. Isso não é opção. Que Deus é esse que vai condenar uma pessoa que não consegue sair dessa vida? Obrigada. Veja, não se nasce homossexual, mas pela pressão psicológica, pelo preconceito cultural, pelo fato de uma criança, às vezes de 5 ou 6 anos, ter um trijeito afeminado, querem titular como a identidade de um homossexual, sendo que uma criança ela só forma o seu caráter e sua identidade de uma forma clara dos seus 7 aos seus 14 anos. Então, em nome de um preconceito cultural, pelo fato de um rapaz ter um jeito um pouco afeminado, vão afirmar que ele é homossexual. E, por afirmar que era homossexual, ele fica presa de muitos homens que possa acabar induzindo essa criança a um abuso, como eu mesmo sofri aos meus 11 anos, que consequentemente mexeu no meu emocional e me gerou uma sensação de busca, de curiosidade e de consumação. Porque se uma criança é tocada sexualmente, ela pode acabar gostando, ela pode acabar se atraindo pelo próprio abusador, ou se tornar um futuro abusador, ou, consequentemente, entendendo que essa criança é um homossexual e que ela sente prazer daquela forma que sofreu o abuso. E na cosmovisão do Evangelho, nos trata que a imoralidade sexual ela é promovida pelo coração idólatra do ser humano, ou seja, por causa da idolatria, pode provocar a imoralidade sexual, que isso é uma consequência da pessoa que ainda não conhece a Cristo e é refém dos seus próprios pecados ou desejos. E outro ponto sobre a afirmação dessa pergunta, dessa mulher, é que o homossexual fez um questionamento a ela, que você acha que eu gostaria de ter nascido como homossexual, ele se colocando e compreendendo que nasceu dessa forma? Que se ele gostaria de sofrer o preconceito que ele sofre, ou de sofrer as críticas ou os deboches na rua, na escola, ou pelo fato de ser diferente? Eu posso dizer que até eu também, quando eu vivi toda essa circunstância de entrar e se encontrar na homoafetividade, para mim aquilo ali era a minha identidade. Nunca passou pela minha cabeça que eu poderia mudar. Mas depois que eu tive com o meu encontro com Jesus, ele me fez acordar sobre uma questão que eu nunca tinha parado para pensar. Que eu poderia mudar, que eu poderia renunciar à própria homoafetividade. Só que precisamos ver a coisa do outro lado da maçã, né? O fato dele afirmar que sofre preconceito ou falta de aceitação num ambiente heterossexual não quer dizer que no ambiente homossexual ele vai ser realmente bem aceito. Quantos amigos, ou propriamente eu, sofri quando eu comecei a me vestir como mulher, ou outros amigos meus que eram transexual ou travestis, e sofriam ataques por ser masculinizado enquanto buscavam a beleza feminina. Ou seja, a pessoa que sofre de disforia de gênero, que é aquela pessoa que não se vê do gênero que realmente nasceu, geralmente nasceu um rapaz, mas se vê uma mulher por dentro, não quer dizer que essa pessoa no mundo gay ela vai ser bem recebida ou aceita realmente, principalmente dependendo do seu estereotipo. Porque, por exemplo, quantas vezes eu via travestis ou transexuais sendo zoados pelos mesmos homossexuais, desculpa as palavras, mas é a realidade do que eu via, de seu Zé, Costa Larga, macho de peruca, todo tipo de nome que você possa imaginar, porque eu quero amenizar bastante aqui. Sofria muito deboche, muita falta de aceitação da forma que a pessoa talvez era.
Então eu me questiono muito como que eles muitas vezes pedem um respeito ao qual não se vive no próprio ambiente gay. Porque, por exemplo, um homossexual que seja mais velho, ele vai sofrer muito, porque ele vai precisar pagar para se relacionar sexualmente, ou buscar ainda, né, ter um corpo muito bem aparente para alguns homossexuais buscar ele como um relacionamento ou um ato sexual ali no momento, né? Então a maioria dos homossexuais que envelhecem vão ser muitos estereotipados como maricona, o termo o homem velho que banca. Ou seja, os homossexuais mais novos vai ver eles mais como um objeto para ganhar um dinheiro fácil, por exemplo. Então, essa questão de aceitar a pessoa como ela se vê, isso não é ausência das consequências do que ela vai viver ao querer viver aquilo que ela se sente ser. Porque aí é o ponto. Se eu nego a realidade de quem eu sou para viver aquilo que eu sinto, não quer dizer que o acolhimento que eu espero da sociedade eu vá encontrar necessariamente no mundo gay. Além que esse ambiente é muito tóxico, é muito competitivo, você precisa ter dinheiro, beleza, e questões sexuais a oferecer. Ou seja, é como se fosse um mercado de beleza. Quem tem mais acaba ganhando. Então a mulher ali afirma que a pessoa que era um homossexual não conseguia mudar, né, de forma alguma. Só que aí a questão do mudar, o problema não é você se entender gay, mas é o que você faz com isso. Na cosmovisão da fé, qualquer ato de fornicação é um pecado. E isso não é só a homo, a heterossexuais também. Então o fato de você se entender homossexual não é um pecado e Deus não vai te condenar por isso. Por isso que em Romanos 3:23 diz: e assim todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Você nem precisa se entender ou ser homossexual para saber que você estava em condenação. Mas por meio de Cristo, que é as boas novas, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso está aberto a você. Deus, ele ama a sua criação, como diz o texto. Deus amou o mundo, então Deus amou o mundo, amou aos homossexuais. Só que um princípio fundamental do evangelho é que qualquer ato sexual fora do casamento é um pecado diante de Deus. E os homossexuais não estão isentos dos princípios de Deus. E não existe um desígnio de Deus para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só que você vai me dizer, mas os héteros podem casar. Só que casamento é um propósito. E se você entrar na igreja, você vai ver vários irmãos que nunca casaram na vida, estão buscando uma vida de santidade, estão caminhando para Cristo.